O que são sarcomas? Você já ouviu falar sobre esse termo ou conhece alguém que teve um diagnóstico desse tipo de câncer? Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês essa definição, então, do que é isso, o que é esse grupo de tumores, então, tentar explicar de uma forma mais simples aí onde eles surgem, quais são os mais comuns, os subtipos, enfim, a ideia desse vídeo é trazer um geral sobre esse tema, que às vezes traz muita confusão, principalmente quando o paciente pega ali o diagnóstico com sarcoma, algum tipo de tumor desse, ele causa muitas dúvidas, porque não é algo tão comum, talvez até algo não tão dito, deveria se falar mais sobre isso. Então, a intenção desse vídeo é tentar trazer essa informação para vocês de uma forma mais simples, que dê para entender. Então, vem comigo nesse vídeo. Bom, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico. Você que está aqui pela primeira vez, ou mesmo está sempre aqui assistindo os vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante, ajuda a crescer cada vez mais, e curte o vídeo, porque assim o YouTube entrega essa informação a mais pessoas. Eu tenho certeza que isso aqui pode estar ajudando muita gente que está passando por uma fase difícil, um diagnóstico novo, muitas coisas na cabeça, muita coisa nova. Então, esse tipo de informação te ajuda, tira a ansiedade, te deixa mais tranquilo. Então, eu acredito que pode ser muito útil o conteúdo que eu trago aqui no canal. Então, eu peço para vocês essa força. E afinal, o que são sarcomas? Você já ouviu falar sobre esse termo? Já viu em algum lugar? Então, basicamente, sarcomas não é um tipo de câncer em específico, mas são vários, é um grupo. E onde que eles estão, então? Os sarcomas, eles são basicamente tumores dos nossos tecidos de sustentação. Ou, tentando explicar de uma forma mais simplista, imagina que você tem a pele e tem os órgãos. Então, tudo que está ali no meio é o que a gente chama desses tecidos. Na embriologia, por exemplo, nós temos o ectoderma, né, que vai formar as nossas estruturas externas, e o endoderma ali, da região dos órgãos. E você tem então o que nós chamamos de mesoderma, que são esses tecidos. O que é isso? Músculo, ossos, os vasos sanguíneos. Então, basicamente, os sarcomas são tumores dessas regiões do corpo. Nós temos dois grandes grupos aí, o que nós chamamos de sarcomas ósseos e os sarcomas de partes moles. E aí, partes moles vão entrar músculos, por exemplo, gordura, né, tecido adiposo, tecido dos vasos sanguíneos. E dentro desse grupo, então, se a gente for pegar subtipos de sarcomas, nós estamos falando aí em mais de 50 formas de tumores. Então, é um grupo muito heterogêneo, apesar de a gente tentar classificar eles com esse nome de sarcoma, eles são muito diferentes entre si. Uma dificuldade que nós temos quando se fala em sarcoma é que são tumores raros. Então, nós estamos falando aqui de um grupo grande, heterogêneo, diferente, e que são tumores raros. A estimativa é em torno de mais ou menos 1,5% a 2% de todos os casos de câncer que estão nesse grupo de sarcomas. Então, aí você já consegue imaginar o quanto é mais difícil de nós vermos na prática. E aí, se você pegar um subgrupo específico, por exemplo, lipossarcoma, que daí é um sarcoma, e aí o lipo se refere ao tecido adiposo, né, a gordura. Então você percebe que isso é mais raro ainda. E por que eu estou falando isso? Porque isso é o que dificulta nós a trazermos novos tratamentos para essa doença. Quando eu pego, por exemplo, uma imunoterapia, uma terapia-alvo, eu consigo testar isso e trazer para a prática, como que isso é feito? Nós pegamos um grande número de pacientes e ali você faz um estudo. Então, fazer estudo com câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, é um pouco mais fácil, porque você tem um grande volume de pacientes. Quando eu falo em sarcomas, nós estamos falando de um grupo mais pequeno, menor. Então, por isso que tem essa dificuldade para novos estudos, novas drogas, principalmente quando eu preciso pegar um grupo específico. Por quê? Alguns tipos de sarcoma, eles têm tratamentos diferentes. Uns são mais sensíveis à químio, uns eu faço um determinado tipo de tratamento, outros precisam ser mais cirúrgicos, respondem melhor à radioterapia. Então, dentro deles, há uma certa diferença. Por isso que nós temos ainda alguma dificuldade na prática em tratamentos e principalmente em trazer novidades dentro desses tumores. Quando eu falo em sarcomas, além dos subtipos que eu citei, tem algo que a gente tenta avaliar ali na biópsia, mais especificamente na imunistoquímica, que é o grau desse tumor. O que é isso? Eu tenho sarcomas que eles crescem muito rápido, que a gente chama de sarcoma de alto grau. Esse costuma ser aquele tumor mais agressivo, que ele se espalha para órgãos, faz metástases.
e que também, ao mesmo tempo, costuma ser mais sensível à químio. Se a gente pensar aqui de uma forma rápida, a químio ela age como? Ela age inibindo a célula de crescer, de se desenvolver. Então, se eu tenho um tumor que está desenvolvendo muito rápido, a químio consegue frear ele também. Então, essa é uma forma de nós abordarmos esse tipo de câncer. E na outra ponta, eu tenho o que nós chamamos de sarcomas de baixo grau, que são o quê? São doenças que têm um crescimento muito lento, muito devagar, às vezes demora anos. Esse tipo de tumor, ele não costuma ser muito sensível ao tratamento de quimio. Então, para esse tipo de câncer, nós preferimos um tratamento mais cirúrgico. Uma coisa que nós vemos muito na prática é que esses tumores eles costumam atingir, por exemplo, muito membros, pernas, braços. Então, com alguma frequência nós vemos pacientes com esse tipo de tumor que você precisa fazer uma cirurgia ali, às vezes conseguindo preservar, mas há também casos mais extremos, em que você precisa amputar, por exemplo, um braço, uma perna. Então, infelizmente, isso ainda acontece na prática, principalmente se é esse tipo que eu citei, um sarcoma de baixo grau, que não vai ter tanta resposta a uma químio, a uma radioterapia, por exemplo. Os sarcomas, eles são mais comuns em faixas etárias mais avançadas, é um tumor mais comum dos idosos. Porém, ele pode acontecer em qualquer idade. Nós temos sarcomas mais específicos, mais comuns na infância, como por exemplo o rabdomiossarcoma, sarcoma de Ewing. Então são doenças que podem também acometer esse perfil, acometer esse tipo de paciente. Além de cirurgia que eu citei, podemos fazer quimioterapia, como eu falei, e aí muitas vezes essa quimioterapia ela é a base da quimio vermelha. Então, para quem tiver curiosidade, eu até tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a quimio vermelha, vai aparecer aqui em cima. Às vezes associado com outros tipos de medicamento, é uma forma também da gente abordar. E a radioterapia, que também pode se lançar a mão em alguns tipos. A forma de tratar depende. Essa quimio pode ser, por exemplo, eu posso pegar um tumor grande e eu quero tentar preservar o braço, a perna, então eu posso ir lá e tentar fazer uma quimio para reduzir esse tumor, murchar, e aí eu conseguir operar, tirar ele por completo e preservar o máximo possível. E depois complementar com radioterapia, por exemplo. Ou eu opero esse tumor, se ele já era menor, e dependendo do caso, por exemplo, um alto grau, eu vou fazer uma químio após essa cirurgia, para complementar, para tentar evitar que essa doença volte, e aí associado possivelmente também com uma radioterapia. Para alguns tipos, nós temos quimioterapias mais específicas, por exemplo, para sarcoma de Ewing, nós temos um protocolo, alguns medicamentos, uma forma de fazer mais específica. E para outros, muitas vezes, é um tratamento um pouco mais genérico, talvez, não sei se é a palavra mais exata para dizer, mas que nós usamos ali, muitas vezes, a combinação das antraciclinas, né, que são as químios vermelhas, com algum outro tipo de medicamento ali. Então isso pode variar dependendo do tipo de sarcoma, mas basicamente a ideia desse vídeo era trazer para vocês um geral, entender o que é isso, o que são sarcomas, onde que surgem, quem que é o grupo mais acometido, enfim, dar um geralzão. Se tiver algum tipo que vocês querem ver aqui, que eu comente mais sobre o tratamento, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando. Certo, pessoal? Então a ideia aqui era trazer esse tipo de informação para vocês. Acho que é um vídeo que pode ser útil tanto para pacientes de sarcoma, familiares entenderem melhor, como também para pessoas aí da área da saúde, acadêmicos de medicina, que às vezes vê esses termos e tem alguma dificuldade de entender, porque realmente, até por ser um tipo de câncer mais raro, não é tão falado, mas é importante a gente conhecer. Apesar de ser raro no geral, na minha prática da oncologia, nós vemos com uma certa frequência, sim, aparecem bastante casos. Por isso que é importante esse entendimento, conhecer e falar mais sobre essa doença. Beleza? Então, dá uma força aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha essa informação, mande aí para os seus amigos, familiares, ajuda aqui a estar crescendo cada vez mais. E se tiver alguma coisa que você quer ver por aqui, pode comentar que eu vou estar olhando. Beleza? Até o próximo.